O Jornal Cidade Agora está recebendo hoje a Rita de Cássia Silva, a Ritinha, como é conhecida. A Ritinha é de Manhumirim, Minas Gerais, é professora psicopedagoga, pós-graduada em docência em Libras. Libras, que é um assunto importante que merece ser discutido, tão importante para todas as áreas, e por isso nós convidamos a Ritinha, né? Que tem especialista aí nessa área, e ela vai nos falar um pouquinho. Rita, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Valdir, pela oportunidade, pelo convite. Ritinha, como é que surgiu aí a Libras? E como surgiu? Qual foi aí a primeira escola? Como é que foi implantado a língua brasileira de sinais no Brasil? Então, Valdir, a história da Libras ela é muito antiga, né? Às vezes a gente pensa que hoje, por falar tanto em Libras, é recente, e não é. A Libras ela é desde a antiga Grécia, mas aqui no Brasil ela surgiu por um convite de Dom Pedro II para um francês chamado Huet, que era surdo, e ele trouxe a Libras para o Brasil, fundando a primeira escola de surdos, que é o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Esse Huet, ele era um professor surdo e muito preocupado com a educação dos surdos. Ele trouxe a Libras, né, a língua de sinais, para o Brasil, com o intuito de ajudar aos meninos surdos aqui do país. E Dom Pedro II também, ele tinha um sobrinho surdo, por isso a preocupação dele em trazer a língua de sinais para o país. Agora, demorou um pouco aí para ser reconhecida, né? Sim, demorou muitos anos, na verdade, né? Você vê séculos, porque a Libras ela foi decretada lei, né, no ano de 2002, que é o decreto 5626 e a Lei 10.436 do ano de 2002. Teve que ser revogado esse decreto porque na Lei de 2002 ficou só no papel. Então, o decreto 5626 ele veio para reforçar essa lei no ano de 2005. Na sua opinião, toda escola hoje deveria ter um intérprete de Libras? Sim, com certeza. É muito importante, é necessário o intérprete de Libras nas escolas. Por quê? Mesmo que não haja esse aluno surdo na escola, é necessário que nós possamos aprender Libras, porque é uma língua e ela é necessária. Nós temos milhões de surdos no país. E quando acontece de matricular essa criança surda na escola, que esse papel, né, fundamental do intérprete, ele precisa estar na escola. Esse profissional intérprete ele precisa estar na escola. E muitas das vezes a família ela tem que lutar na justiça, entrar no Ministério Público para recorrer ao profissional intérprete de Libras. Agora, Rita, é importante destacar também, pelo que a gente observa, que outras áreas também deveriam ter intérpretes de Libra, né? A saúde, por exemplo, a segurança pública, né? Sim, com certeza, Valdir. É importantíssimo o profissional intérprete de Libras em todas as áreas. Como você falou, na segurança, principalmente na saúde. Porque nós, às vezes, não percebemos, né? O surdo, ele é uma pessoa comum como qualquer outra, ele só tem essa delimitação, essa deficiência que é a falta da audição. Mas ele sente dor, ele precisa de tratamento médico, né? E muitas das vezes chega num posto de saúde, numa policlínica, mesmo até no hospital para ser atendido, e ali nenhum funcionário sabe Libras. E como que se faz esse atendimento? Corre-se o risco do médico entender a situação daquele paciente naquele momento, uma dor que pode ser uma outra coisa, achar que ele está sentindo dor só de cabeça e é um outro problema mais sério, né? A medicação também pode ser uma medicação que pode ser errada, então corre-se vários riscos para esse paciente, para esse surdo. Então, assim, a Libras ela é necessária em todos os setores, na área da segurança também.
Eu posso até contar um caso de um amigo surdo. Ele é motorista, tirou carteira como qualquer outra pessoa, lutou muito para tirar essa CNH. E, de vez em quando, na minha cidade, ele é barrado pelos policiais por achar que ele é surdo e não ter conseguido tirar essa carteira. Mas ele tem a carteira. Quando ele vai tirar a carteira para mostrar aos policiais, muitas das vezes até ele, em Libras, né, se comunicar, os policiais acham que ele está brincando, né, zoando com eles, e é muito sério. Às vezes eu sou chamada para intervir. Hoje até que não, que agora ele já o conhece, mas no início, quando ele se mudou para a minha cidade, foi um problema sério. Em documentos oficiais não teria que ter uma identificação? Ele tem, mas assim, até que ele tira, né, esse documento, ele falar que ele é surdo, né, para ele se comunicar, foi complicado na época. Hoje não, hoje são amigos, eles se entendem bem, já conhecem, já sabem que ele é surdo, né? Ele não usa aquela taxazinha, ele não gosta daquele lacrezinho, né, falando que ele é surdo, por ele achar que é até perigoso, né? Muitas das vezes a gente não se atenta a isso também, porque hoje com roubos de carro, a pessoa coloca aquele papelzinho, né, aquele lacrezinho, aquela coisinha no carro, e a pessoa vai saber que o alarme ali vai, né, se colocar ali, vai chamar atenção, então ele fala, eu não coloco esse alarmezinho aqui. Ritinha, agora eu gostaria que você falasse para a gente como é a formação aí do intérprete, né? Você participou de uma formação em Maringá, no Paraná, gostaria que você falasse dessa experiência e como é aí essa formação. Sim, primeiramente eu gostaria de contar um pouquinho da história até chegar nessa formação em Maringá, o porquê dessa formação lá, né? Eu sou professora há 22 anos no município de Moimirim e recebi uma aluna surda, né, no terceiro ano, lá no ano de 2012. Eu já tinha feito vários cursos na área da educação especial, o Braille, para síndrome de Down, para o autismo, mas não pensava em fazer Libras. Até que eu recebi uma aluna surda e procurando cursos de Libras para poder assim, comunicar com ela, né, porque era complicada a comunicação na sala. Eu comecei um curso de Libras na cidade de Manhuaçu, pela Faculdade do Futuro. Logo em seguida, eu fui para Carangola, na superintendência, fiz outro curso. Depois eu fui para Valadares e fui só me aprimorando, aperfeiçoando, mas eu vi que ainda era pouco. Depois eu fiz a pós-graduação em Interpretação, Tradução e Docência em Belo Horizonte, pela FENES. E fiz o curso ao inverso, né? Porque eu fiz a pós-graduação, eu deveria ter feito a licenciatura. Só que eram pouquíssimos cursos no Brasil de formação. E assim, o meu grupo procurando, até que a gente encontrou a licenciatura em Letras Libras em Maringá, no Paraná. E eu não pensei duas vezes. Eu fui para lá, né? E fazia esse curso em 2 anos, né, porque eu já era formada, então diminuiu essa carga horária. E sempre a gente ia para lá, várias meninas do Brasil inteiro, para fazer esse curso de formação em licenciatura em Letras Libras. E logo após já saiu o bacharelado em Letras Libras também. E acabei fazendo os 2 cursos lá em Maringá, no Paraná. É uma formação muito importante, né, porque dá suporte para o intérprete. Apesar de que eu falo sempre que a Libras, como qualquer outra língua, como a nossa língua, ela precisa ser estudada todo dia. Não é que você se formou, pronto, acabou e parou, né? Você não pode estagnar, você tem que continuar estudando. Mas foi assim, um momento de muito aprendizado, de culturas diferentes, de perceber a Libras como língua, e ela não é universal, né? Nós sabemos. E no Brasil, com o regionalismo, com as variações linguísticas, eu aprendi a Libras de um país por completo. E foi muito interessante, porque além da gente ter alunas do Brasil todo, nós tínhamos contato com surdos também do Brasil todo, e com as variações linguísticas, que o nosso Brasil ele é um país com grandes variações, né? Por exemplo, eu falo macaxeira no Nordeste, aipim no Rio, né, e mandioca em Minas. A Libras também tem isso, tem essas variações. E isso é muito importante, é riquíssimo
Às vezes a gente entende a Libras só como sinal, muitas vezes falam que elas são gestos, mímicas, e ela não é isso, ela é uma língua completa, como qualquer outra língua. Um diretor de escola que, de repente, ele enxerga isso, ele quer ter esse intérprete, quais os procedimentos a escola deve tomar para isso? Então, primeiramente, dar esse apoio mesmo ao professor que tem esse interesse pela Libras. Não são todos os professores, né, que se adaptam a Libras, por achar difícil, apesar de que não é difícil, basta você querer. Então, esse gestor, né, da educação, esse diretor, ele precisa pedir recursos, né, junto ao município, à Secretaria do Estado, né, à Superintendência Regional de Ensino, para que possa ofertar esse curso de formação. Eu não tive ajuda de ninguém, eu fui por conta própria e eu mesma arquei todos os meus, né, a parte financeira desse curso. Mas, assim, muitas pessoas hoje podem correr atrás, pedir esse suporte na área da educação. Você acha que não falta uma mobilização maior, até por parte dos pais, para exigir que isso seja cumprido? Afinal, é uma lei que existe já há algum tempo, né? Sim, Valdir, eu penso assim e percebo que os pais hoje eles estão muito mais preocupados, né? Eles estão mais questionadores e eles estão indo em busca realmente dessa educação, desses direitos para os seus filhos. Mas ainda há muito a que se fazer. Eu falo, né, e nós podemos perceber que nós temos leis para tudo no nosso país. E dou um exemplo, às vezes é até difícil de entender isso. Os Estados Unidos, eles não têm muitas leis, mas tudo lá é cumprido. Nosso país, ele tem muitas leis, mas não são cumpridas. Então, por exemplo, a lei da Libras, né, lá de 2000, olha, 2002, 2005, né, a lei do intérprete em 2010, e ainda a gente tem essas dificuldades. Nós temos muitas barreiras a enfrentar. E os pais, eles precisam, sim, dessa mobilização, de questionar, de perguntar, de correr atrás, porque são direitos dos seus filhos, né? E eles precisam mesmo do intérprete em sala de aula. Eu tenho vários amigos pais que lutam na justiça, pelo Ministério Público, para poder ter um intérprete de Libras. É muito complicado, às vezes. Ok. O que é que você deixa de mensagem para os profissionais que estão iniciando aí nessa trajetória, as dificuldades que são enfrentadas, porque pelo que você citou são muitas, é muito trabalho voluntariado, né, no momento, mas às vezes falta a valorização do profissional, né, Rita? Sim. Porque, assim, nós estudamos, né, nós temos os nossos gastos financeiros, né, os cursos de Libras no nosso país não são baratos, né, e eu acho que para um professor ou qualquer pessoa, né, qualquer área, não precisa ser só professor, que queira estudar Libras, que corra atrás, que vá em frente, porque é um curso gratificante. É muito gratificante você poder se comunicar com o surdo, é prazeroso e a gente faz isso por amor, né? Igual você falou do voluntariado, muitas coisas que a gente faz é por emoção, por amor, por gostar do que a gente faz pela nossa profissão. Mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais valorizado, sim. Muito mais valorizado, né? E os professores, as pessoas que têm essa vontade de estudar Libras, acham que é difícil, não é difícil, tem que ter vontade, né? Se é o seu desejo estudar Libras, que você possa, que você vai conseguir. Que você lute para que você consiga. É uma língua, como eu falei no início, precisa de estudar todos os dias. Você tem que tirar pelo menos meia hora por dia para estudar Libras. Ok. Então, eu gostaria, neste final, que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas especiais que estão nos acompanhando, não podem nos ouvir neste momento, que você deixasse essa mensagem para essas pessoas agora. Sim, só vou falar rapidinho antes de falar em Libras, né, para todos os meus amigos surdos, eu falo que a gente só ama aquilo que conhece, Valdir.
Se eu não conheço, como eu vou amar? Então, eu preciso conhecer. Então, eu convido as pessoas para conhecerem um pouquinho da vida, né? Entrar nesse mundo aí dos surdos, para que eles possam entender o que eu estou falando aqui, porque só ama aquilo que conhece, né? E agora eu vou deixar um recadinho aí para todos os meus amigos surdos, que eu tenho amor, respeito e muita responsabilidade pela profissão, né, de intérprete e tradutor de Libras. Eu amo vocês. Um beijo, um abraço carinhoso. Ritinha, nós gostaríamos de agradecer a você pela disponibilidade. A Rita se deslocou lá de Manhumirim, em Minas Gerais, veio aqui até o nosso estúdio, né, até o nosso jornal, atendendo aí a um pedido nosso. Muito obrigado pela sua dedicação e por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Valdir, né, por estar aqui. É um grande prazer, né, para eu estar aqui, conhecer um pouco mais também da cidade de Una, uma cidade muito bonita, pelo que eu passei aqui já no centro, gostei muito. Então, assim, eu agradeço mesmo de coração. Eu vou deixar meu contato aqui, se alguém precisar, né, de conhecer, que queira que eu dê cursos de Libras. O meu número é um zap, né, 33 9844 4212, ok? Se alguém se interessar pela Libras, é só entrar em contato comigo. E eu, desde já agradeço a todos vocês. Um bom dia e obrigada.